Obrigado, Pai, por cada pessoa que aqui está. Eu dou graças ao Senhor pelo privilégio de estar aqui também compartilhando. Eu peço ao Teu Santo Espírito, por favor, que ilumine o nosso entendimento, que nossos corações estejam abertos, receptivos para acolher, abraçar a Tua palavra. Que o Senhor promova nesse ambiente tudo aquilo que o Senhor quer, não o que nós planejamos simplesmente. Que possamos, Espírito Santo, olhar para Ti nessa manhã. Obrigado por ontem à noite, Pai. Que palavra que nós fomos tão impactados, chacoalhados, e percebemos tão claramente o Teu Espírito falando aos nossos corações. Não queremos perder, queremos que seja uma continuidade, queremos, Senhor, crescer na capacidade de abrigar, como o nosso pastor Daniel Lara, que está na Inglaterra, nos ensina, de abrigar o Teu poder e a Tua presença em nosso espírito. Por isso agora, Espírito Santo, nós Te bendizemos e declaramos que estamos conectados à Sua voz, que estamos focados na Tua palavra e que não queremos mais nada além do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Só quem crê, diga amém bem forte. Eu queria que nós aplaudíssemos a Jesus agora. Glória a Deus. O tema daquilo que eu vou compartilhar com vocês, o nome que eu dei a essa mensagem, para essa conferência, é Me Lembrarei. Diga assim: me lembrarei. Diga para si mesmo: me lembrarei. E você vai entender até o fim dessa mensagem o porquê desse título, que é a respeito de memórias, que é a respeito de lembranças, que é a respeito de marcos em nossas vidas. Eu estava na minha casa recebendo o nosso grupo de conexão, o nosso GC. Eu lidero um GC com a minha família, com famílias incríveis que fazem parte desse time. E no momento de adoração, no momento de louvor que ele estava acontecendo, eu tive uma impressão profética. E eu via a palavra lembrar, eu liberei isso lá. A palavra lembrar muito forte, eu via todas as letras em caixa alta, aquela coisa muito clara para mim. E aquilo eu tentava focar na música e vinha muito forte. E aí eu falei: ok, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? E quando eu percebi, é o que Ele queria que as pessoas ali, algumas famílias ali, entendessem e lembrassem de algumas coisas. O Senhor me mostrava claramente que Ele gostaria que lembranças, memórias naquele momento, por meio do Espírito, viessem sobre aquelas pessoas, Diego. Alguns deveriam lembrar de experiências que tiveram. Alguns deveriam lembrar de promessas de Deus já reveladas a eles pela palavra, que eles creram, tomaram posse. Outros tinham que lembrar de palavras proféticas que já tinham sido julgadas, testificadas e confirmadas, que portanto compõem a nossa perspectiva de vida. Porque algumas palavras proféticas, após serem testificadas, julgadas e confirmadas, elas entram na nossa agenda de vida, elas entram em nossa vida espiritual para promover, produzir o que Deus quer. Alguns tinham que lembrar de votos que eles mesmos tinham feito um dia, propósitos, votos com os olhos, votos com o coração, promessas a Deus também. Alguns deveriam lembrar de pessoas. Eu entreguei, nós liberamos e oramos, e ok. Porém, quando me coloquei depois para meditar sobre a mensagem desta conferência, a mensagem que compartilharia aqui com vocês, de novo veio muito forte a mim, a palavra do Senhor. Como diziam os profetas, né? Veio a mim a palavra do Senhor em tal dia. E eu posso afirmar nessa manhã para você: veio a mim a palavra do Senhor por esses dias para você também, sobre a importância de lembrar. Me lembrarei, me lembrarei. E para mim conferência envolve muitas lembranças. Para mim conferência envolve marcos espirituais. Para mim um dos propósitos pelo qual um evento existe é que o evento se torne uma porta. O evento se torna um portal
para um novo tempo. Há poder nos eventos da vida. O nascimento, o casamento, a morte. Eles dividem o nascimento de um filho, uma conferência. Porque são momentos solenes, ajuntamentos espirituais, agradáveis a Deus, onde o Senhor não simplesmente nos alimenta, que é o primeiro propósito da sua palavra, mas também nos direciona, que é o objetivo do teu Espírito, o Espírito de Deus, para nos guiar. Quem está comigo aqui pode dizer amém? Eu queria que vocês começassem então fazendo um exercício nessa mensagem, que ainda vão entrar. Eu queria que você pegasse o seu bloco de notas aí pelo seu celular. Primeiro, não se esqueça de colocar o seu celular aí num modo que você não seja interrompido. Por favor, em nenhuma das mensagens não fique conversando, não fique vendo redes sociais, nem mesmo a cobertura da conferência na hora da palavra. Fez ali seu story, talvez tirou sua foto, acabou. Mas eu queria agora você abrisse suas notas, ou se você estiver com um caderno de anotação, a forma que você quiser anotar, por favor, pegue aí agora. Abra aí uma nota, coloca aí conferência, se você já não colocou ontem, né? All Move. Mas eu queria que agora você registrasse aí, se for possível. Se você não está, se você está sem a condição, talvez com bebês, crianças no colo, você vai meditar no que eu vou te falar, você vai anotar aí, depois você vai anotar escrito também. A última ou a maior, a que você mais lembra, palavra ou experiência com Deus. Eu não tenho pressa. Eu queria que você agora pensasse, se você deu um branco em você e você lembrar durante a mensagem, você anota. Mas eu queria que você tentasse fazer isso agora, em espírito de temor. Você registrasse agora, talvez já está registrado em algum lugar, você vai só lembrar, pode ser de forma resumida, depois você detalha. Qual é a última ou a principal, ou as duas, palavra, sonho, experiência, não sei como você vai chamar isso, mas o lugar, nós acabamos de cantar sobre um lugar onde os pecados são perdoados, onde nós somos liberados para ser quem somos, onde o poder não nos corrompe. Esse lugar é a presença, esse lugar é um ambiente espiritual, e nesse lugar você já esteve alguma vez, e o Senhor fala nesse lugar. Quem está comigo aqui? Quantos creem que Deus fala? Diga amém bem forte. E nesse lugar que Deus fala, nesse lugar que Deus falou, eu queria que você anotasse isso. E eu queria que você também não deixasse de, nessa conferência, nesse evento, registrar as marcas que Deus está fazendo na sua vida. Porque eu tenho entendido a importância de lembrar, a importância de reviver por meio dessa... Deus criou a memória, Deus criou a lembrança, Deus criou isso em nossas mentes. E a gente ouve sobre memória olfativa, descobri também que músculo tem memória. A gente já viu aqui também, os últimos estudos sobre o coração, existem partes neurais, partes de memórias no coração. Então essa capacidade em nossa vida, em nossa existência de lembrar, de memórias, de marcas, foi doado por Deus. Amém? Alguém pode dizer amém sobre isso? Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Alguém pode dizer amém? E nós não temos dificuldade de entender que na doação do Espírito Santo, e quando esse Espírito se conecta com o nosso Espírito, que nós temos um Espírito, somos a imagem de Deus. Se nós somos a imagem, a semelhança de Deus, Ele tem Espírito, nós temos Espírito. E a salvação é a união, porque a Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor, se torna um Espírito com... Que profundo isso. Mas a Bíblia não diz que Deus só tem Espírito. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Romanos, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Deus também tem mente. E aí a Bíblia diz também para nós, vós porém, tem a mente de Cristo. Diga uau! Deus tem Espírito, nós temos Espírito, podemos ter comunhão. Deus tem mente, nós temos mente. Podemos ter a mesma mentalidade, podemos ter o mesmo pensar, podemos estar conectados em Deus, no propósito, no futuro, na construção. E acessar a mente de Cristo é tão incrível quanto acessar o Espírito de Cristo. Por isso a Bíblia diz, tende em vós mesma mentalidade de Cristo, o mesmo sentimento que houve em Cristo,
de se esvaziar. Que coisa incrível. Uma vez eu ouvi, e é verdade. E durante a mensagem você vai ver a justificação dessa afirmação. E você vai concordar comigo. Pecamos, nos desviamos, esfriamos, ou como você quer chamar esse processo de retrocesso, quando esquecemos quem somos, quem Deus é, as palavras que Ele nos deu. Mas nos arrependemos, voltamos, retomamos, quando nos lembramos quem somos, quem Deus é, as palavras que Ele tem para nós. O pecado está relacionado ao esquecimento, o arrependimento está relacionado à lembrança. É uma verdade. Quando lembramos como o Pai nos vê em essência, alinhamos a nossa vida em coerência com aquilo que já somos, porque nos lembramos. Esse é um fato. Pedro nega Jesus. Ele deixa de estar, o pensamento que deixa de estar na linha de frente da mente dele é quem ele era, quem ele se tornou. Porque a Bíblia diz que quando ele tem a revelação de Cristo, a informação por revelação de Cristo, ele recebe também a identidade dele. Quando ele descobre quem Deus é, Deus mostra quem ele é. Alguém pode dizer amém? Ok, agora ele não é mais inconstante. Simão significa inconstante, um cara instável. Ele se torna rocha, pedra. E por quê? Porque ele tem uma revelação que, ao permear, ao preencher a alma, a vida dele, faz ele ser constante. Mas aí ele nega, então ele volta a ser Simão naquele momento, nesse sentido. Mas a Bíblia diz que Jesus insere algo: olha, você vai me negar, para ele lembrar disso. E vai me negar 3 vezes, e antes que o galo cante. E quando isso acontece, isso coloca ele em lembrança também da queda, mas o coloca também em lágrimas de arrependimento. Ele chorou amargamente. Quando Jesus retoma a conversa com ele, Jesus vai falar o quê? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. 3 vezes. Meio que dando a oportunidade de ele acertar na mesma quantidade de vezes que ele errou. E aí ele lembra do amor. E aí ele lembra da missão. E aí ele retoma. Agora, você sabe, Judas também pecou, também traiu. Mas ele não teve arrependimento. Talvez é porque, e a Bíblia fala que ele é o filho da perdição, ele não teve um novo nascimento. Ele não tinha matéria-prima para se lembrar e preenchê-lo. Então lhe restou o remorso. Ele não tinha do que lembrar verdadeiramente. Pedro tinha, ele já tinha virado Pedro. Ele era Simão, virou Pedro, agiu como Simão, mas era Pedro. Era sobre lembrar. Não era sobre uma primeira experiência. Era sobre um retomar. Quem vê o erro que cometeu, mas não se lembra de quem é, tem apenas o remorso e o suicídio. Mas quem percebe o erro que cometeu, e além de chorar por esse erro, lembra de quem é, não corre de Deus, corre para Deus. Se for para Jesus, pode aplaudir. Em Gênesis capítulo 1, 27 diz: assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eu amo a descrição da nossa criação. Aqui é descrito, aqui Deus mostra a nossa essência, o nosso propósito. A Bíblia diz, olha só, não somente que Deus nos criou a sua imagem nos criou. Olha que coisa incrível. A forma, o propósito, a essência, a natureza no qual fomos pensados, criados por Deus, tem a ver com quem Ele é, tem a ver com coisas que Ele já sabe que é. E a criação, essa descrição da criação é tão profunda em suas compreensões e tão forte em suas implicações. Por isso que a gente sempre lembra, você é imagem e semelhança de Deus. Você sempre lembra alguém quando você está conversando com ela, não se esqueça, você foi criado para expressar quando eu estou diante dos meus filhos, diante dos meus familiares, meus amigos. Eu preciso olhar o ser humano em sua dignidade. O que dá dignidade, valor alto ao ser humano,
é essa descrição. Ele foi criado diferente de todos os outros seres vivos, a imagem e semelhança do santo, perfeito, grandioso Deus. Alguém pode dizer amém bem forte? Mas olha que interessante, a palavra homem aqui vem do hebraico, ela corresponde no hebraico à palavra Zakar. Diga Zakar. O que significa Zakar? Se fizéssemos aqui um teste, uma enquete, só para pessoas que nunca pesquisaram já isso, e que não pudessem investigar isso pelo celular, eu duvido que alguém chegaria e acertaria o que significa Zakar. Zakar significa aquele que se lembra. Aquele que se lembra, memorial. Porque o homem foi feito à imagem de Deus, para Deus ser lembrado, para Deus ser expressado, para Deus ser representado. E para que o homem possa fazer as pessoas lembrarem de Deus, ele precisa se lembrar o tempo todo de Deus. E para que o homem seja a lembrança de Deus na terra, a sua imagem, ele precisa estar assegurado de que a primeira linha de pensamento dele, de vida dele, é movida, é norteada por Cristo, sua palavra, quem Deus é. Talvez alguém pensasse que Zakar significasse algo relacionado à força, homem, força, liderança, paternidade, coragem, proteção, capacidade de multiplicação, porque foi o que Deus fez. Multiplique-se, cuida do jardim. Então liderança, força, coragem, paternidade, sei lá, a capacidade de amar a Eva. Mas tudo isso não é o nome. Por quê? Porque tudo isso só pode acontecer se ele se lembrar de quem é. Essas coisas são fragmentos, mas se lembrar é base. Lembrar-se é a base para realizar, para ser, para fazer, para construir. Porque as nossas construções são uma continuação das nossas convicções. Porque aquilo que expressamos e liberamos é aquilo que está internalizado, meditado dentro de nós. Alguém está comigo? Pode dizer amém? Essa expressão foi escolhida por Deus para definir. Então não pode ser desprezada. Mas espera aí, vem para cá. Do que o homem deve se lembrar? Do que ele não pode se esquecer? Como fazer isso? Qual a razão disso? Como Deus nos conduz a essa qualidade e nos ajuda a não perdê-la? Vocês estão comigo? Isso me gera questionamentos. E aí eu preciso confessar, parece que a gente já começou a vida humilhado, Jansen. Porque o homem esquece da data de casamento, da chave, da carteira. Parece que a queda afetou esse nome original. As datas mais românticas das nossas relações geralmente são esquecidas pelos homens. Mas eu creio que isso tem a ver com todos nós. As mulheres também esquecem de algumas coisas. E é interessante porque certamente Deus não fez isso para nos destinar à humilhação e ao fracasso. Mas pensando um pouco mais sobre isso, a gente tem que ser sincero. Como o poder das lembranças promove prazer, emerge dentro de nós as melhores gargalhadas ou as maiores lágrimas. Quando estamos reunidos com aquela roda de amigos que só você sabe qual você tem. Você pode planejar o churrasco, você pode planejar a atividade, um lugar para karaokê, você pode planejar muita coisa. Mas tem uma coisa que vai acontecer sem você planejar. Em algum momento, vocês começam a contar as mesmas histórias de sempre. Isso acontece. A gente começa a lembrar, porque tem a ver com a gente. E aí quando um começa a lembrar, o cara que está contando a história dele, porque não é a milésima vez que ele conta, ele é corrigido pelo outro que não estava na história. Já aconteceu isso com vocês? E você não deixa nem o cara terminar essa história, já pede para o fulano, mas fulano, conta aquela outra. É ou não é? E conta aquela outra. E parece que tudo mais perde o sentido na vida. Você quer morar naquela risada, você quer morar naquelas lembranças, e você não sabe explicar, mas a sua satisfação naquele momento é inexplicável. E é incrível. É interessante porque eu também tenho memórias. Todos nós temos memórias.
interessante porque é tão forte essa questão de participar da história. Às vezes até, ontem eu vi um comentário nas redes sociais, vendo sobre a guerra e muito lá, triste o que está acontecendo. Alguém comentou assim: ok, já cansei de saber que estou fazendo parte da história que está sendo contada. Na pandemia, no dia que o presidente quase morreu, agora na guerra. Porque agora, quando alguém fala, estamos fazendo parte da história que vai ser contada daqui décadas. Mas agora está acontecendo isso toda hora, né? A nossa geração cansou, tá bom, já sei que estou parte da história. Mas você percebe por que todo mundo fala isso? Porque é meio que é inato, é meio que inconsciente. Parece que saber que mesmo que está sofrendo, é parte da história que vai ser contada, dá uma espécie de alívio. De tão forte. Alguém um dia escreveu: os seres humanos são por excelência contadores de histórias. Deus é um contador de história. Isso mexe com a gente. Quem está comigo pode dizer amém? Por que contamos tantas histórias? Por quê? Seria um desespero por diversão? Alguém já sugeriu isso um dia? Seria uma fixação no passado? Alguém sugeriu isso um dia? Eu não acho que nenhuma das coisas. Eu acho que na verdade tem a ver com os próprios acontecimentos, não tem a ver com os próprios acontecimentos lembrados, mas o valor que reside nessas memórias nos apontam para uma direção maior do nosso propósito. Porque cada história que carrega um sentimento, uma expressão, ela é um registro de alguma etapa em que Deus estava protegendo, guardando, preparando a gente. Porque nada é neutro sobre a nossa vida. E a nossa própria história, em última análise, é tudo que temos. Boas e ruins, tristes ou engraçadas, muito impactantes, que mudaram, eventos que mudaram drasticamente a nossa vida, mas às vezes pequenas pedrinhas que alteraram um pouquinho dessa rota. Vocês estão comigo? Seres humanos se lembram, e as memórias têm muita relevância no presente, porque elas geram sensações, percepções. Elas nos animam ou nos retroagem, nos desanimam. Eu queria ver com você, após esses primeiros 20 minutos, algumas passagens bíblicas que nos mostram o impacto dessa expressão, me lembrarei. De você entender como Deus trabalha com as nossas memórias, com as nossas lembranças, com a nossa história. Em Neemias capítulo 9, verso 9 a 12 diz, Neemias capítulo 9, verso 9 a 12 diz: viste a aflição de nossos antepassados no Egito, e ouvistes os clamores deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó, seus oficiais e todo o seu povo, pois sabias como tratava arrogantemente nossos antepassados. Tens uma fama tremenda que não foi esquecida. Dividiste o mar para que o teu povo atravessasse em terra seca, e depois lançaste seus inimigos nas profundezas do mar, e eles afundaram como pedras nas águas impetuosas. Conduziste nossos antepassados com uma coluna de nuvem durante o dia, e uma coluna de fogo durante a noite, para que encontrassem o caminho onde deviam vir. Quando o povo de Deus no Velho Testamento se reunia para o culto, se reunia para celebrar ou para pedir a direção de Deus, além de sempre haver confissão de pecados, orações, louvores, sempre em vários, inúmeros textos bíblicos, você pode pesquisar, alguém se levantava para recitar, para relembrar os feitos de Deus que os levaram até ali. Não existe culto sem lembrança. Não existe adoração e louvor sem você abrir a alma, o coração e proclamar: foi Deus que abriu o mar para eu estar aqui, foi Deus que um dia me salvou, foi Deus que me restaurou, foi Deus que me curou, é Deus que me conduziu até onde eu estou. Quantas vezes os mesmos feitos de Deus repetidamente são lembrados? Por que tantas vezes? Porque isso sempre é a âncora no qual a nossa alma se apega, para a gente continuar confiando. A memória, a lembrança tem um caminho direto com a fé. É um mecanismo de comunicação que, quando você está incrédulo, se você começar a fazer menção, começar a emergir do seu espírito o que Deus já fez,
isso comunica algo à sua fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que não muda, que fez ontem, é o Deus que vai fazer hoje. Como eu sempre falo, Ele não é um rei de braços cruzados ou roendo unhas, assistindo a humanidade. Ele é um rei que reina. Ele governa, Ele age, Ele é soberano. Ele não está indiferente, dando de ombros ou de costas. Ele está agindo, as suas mãos estão estendidas, os seus olhos estão vendo, porque Ele fez ontem, fará hoje e fará eternamente. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é Deus. Deus. A mensagem que deve ser digerida quando alguém se levantava para contar os feitos de Deus é muito clara e simples. Deus é fiel ao seu povo. Deus, uma vez após outra, se lembrou do seu amor, do seu favor, agiu, perdoou, livrou. Podemos novamente fazer menção do seu nome, porque é o mesmo Deus. Essa é a mensagem. Abacuque 3:2, o profeta diz: eu ouvi a teu respeito, Senhor, e estou maravilhado com as tuas obras. O que o Senhor fez? E nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te é da tua misericórdia. Você sabe, isso é no capítulo 3 de Abacuque, no último capítulo. Abacuque até aqui está esbravejando contra Deus. Ele chega a questionar a Deus no tempo que ele vivia, porque era um tempo de desgraça, de silêncio. Era um tempo de dificuldade em todos os cenários daquele povo de Israel. Então Abacuque ele chega a mencionar a inatividade de Deus. O Senhor é semelhante a ídolos que não falam? Ele chama Deus de surdo e de mudo nos primeiros capítulos. Parece uma profunda blasfêmia. Por quê? O contexto que ele vivia não tinha matéria presente para se apegar. Parecia um Deus inativo, surdo e mudo. O que mudou Abacuque foi produzido desse homem? Lindas profecias no capítulo 3. Inclusive dizendo: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. É Ele que vai dizer daqui a pouco. Mas o que o leva a isso? Eu ouvi a teu respeito. Eu lembrei das tuas obras. No momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez. Ei, tinha algum mar para abrir nessa época? Não. Precisava ter algum maná para enviar? Não. Ele falou: faz outra vez. Não o que Deus exatamente fez no passado. É ser o mesmo Deus que fez no passado, fazendo o que é necessário no presente. Você não precisa do mesmo milagre que precisou 10 anos atrás, mas é o mesmo Deus que operou lá atrás que você precisa hoje. Não era sobre abrir o mar já foi aberto, ele já estava na terra. Agora era sobre colheitas, era sobre vitórias, era sobre um outro tempo. Porém, aquilo que o leva a ter esperança, então profetizar e marcar a eternidade, como um profeta inspirado pelo Espírito Santo, que é Bíblia para nós, foi se lembrar, encontrar esperança enquanto se lembra. 1 Samuel capítulo 7, verso 10 a 12 diz: enquanto Samuel oferecia um sacrifício, um holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as duas cidades em que estava acontecendo esse processo. Samuel deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui, do passado até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos trazido. Desse dia em diante e por todo sempre. Sempre que o povo passava em outras gerações por aquele lugar, por aquela pedra, do que o povo se lembrava? Da fidelidade de Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor se mostrou fiel. Quantas vezes, gente, numa conversa, a gente tem que lembrar a pessoa, é o marido, às vezes o filho, ou um amigo, ou a pessoa que está cega, do que eu já fiz por ela, do que já construímos juntos. Às vezes a pessoa está indagando algo que já foi provado o contrário. Só que na hora da angústia, na hora da cegueira, vem uma maligna amnésia. Olha, as esposas estão bravas com os maridos.
É muito injusto uma vida de coisa boa ser destruída por um dia mau. Mas isso acontece porque na hora da cegueira, a primeira coisa que acontece é a nossa mente se esquecer das coisas boas. A ingratidão só acha lugar num coração que tem memória ruim. A incredulidade é tão burra e tão tola, somente explicada pela cegueira. A cegueira de não conseguir olhar para trás e ver, até aqui o Senhor me ajudou, não tenho motivo para não crer daqui em diante. Esquecendo-me das coisas para trás ficam as coisas ruins, mas eu só consigo prosseguir para as que estão diante de mim se eu carrego para o futuro as dádivas, a graça, o que Deus construiu até hoje, até o presente. É por isso que Deuteronômio capítulo 4, também do verso 9 a 12 diz, que forte isso, preste atenção, Deuteronômio capítulo 4, verso 9 a 12, fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Uau! Olha só, se cuida, se guarda, seja diligente para não se esquecer do que você viu. Fica muito atento. E diz mais, não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem. Mais claro do que isso, passem-nas adiante a seus filhos e netos. A próxima geração não pode não receber essas lembranças. Olha o que está dizendo. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus, no monte Sinai, onde o Senhor me disse, convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer, enquanto viverem, reensinarão seus filhos também a me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas, que subiam até o céu. Ao mesmo tempo o monte foi envolvido por nuvens negras de densa escuridão. Então o Senhor lhes falou no meio do fogo. Vocês ouviram o som das suas palavras, mas não viram a sua forma. Havia apenas uma voz. Uau! Temos que nos lembrar de uma só voz. Temos que abraçar a palavra do Senhor para nós. O que o texto está dizendo é, cuidem para que não se esqueçam. Certifiquem que vocês e a próxima geração vão lembrar. Abracem tudo que já foi feito até aqui. Continue temendo. Ele fala, não se esqueça dessa experiência. Por que tanta ênfase de Deus na importância de lembrar de que um dia se ouviu a voz? Você sabe. Porque no dia mau você não lembra da voz. E você ouve outras vozes dos seus medos, dos perseguidores, dos caluniadores, do diabo, das circunstâncias, das notícias. Tudo pode ser uma voz e gera ruído, mas a Bíblia diz que a voz dele é como voz de muitas águas. Se alguém já ficou do lado de uma cachoeira, alguém sabe, é impossível ouvir o que a pessoa está dizendo quando as muitas águas estão caindo. Eu quero dizer, quando nos aproximamos e voz de muitas águas em volume muito grande estão do nosso lado, estão perto de nós, mesmo que não queiram, as outras vozes são caladas. São dias de mergulhar na presença de Deus e ouvir a voz de muitas águas que cala as mentiras, porque eles lembraram num dia, ouvimos uma só voz. Me lembrarei da voz de Deus, me lembrarei da palavra de Deus. Pense comigo, o dia que você se moveu na direção de algo errado, o dia que você intencionalmente estava andando num caminho pecaminoso, de mentira, de prostituição, de orgulho, de fofoca, de alguma coisa que você sabe que não deve ser feito. O que você teve que fazer com a sua cabeça? O que você teve que fazer com a sua mente? Para onde você teve que jogar as verdadeiras lembranças de quem Deus é, de quem você é chamado a viver? Você teve que dar um jeito de trocar a prioridade dos pensamentos, para isso poder mover o seu ato pecaminoso. Porque o pecado está totalmente relacionado ao esquecimento. E quando eu falo de esquecer, não é incapacidade, não é como esquecer uma chave, é intencionalmente. Todos nós já algum dia intencionalmente, numa discussão, escolhemos não mencionar algo que tira o nosso argumento. Todos nós em algum processo de pecado decidimos tirar o pensamento que desativa a bomba do pecado.
É aquela coisa, eu preciso me esquecer de uma coisa para lembrar de outra. Eu preciso mudar. Ei, o desviado não esqueceu completamente da existência de Deus. Ele só colocou a realidade de quem Deus é abaixo, atrás da busca pelos seus prazeres, da sua felicidade. Inclusive, e muitas vezes, tendo que, para conseguir pecar, distorcer a palavra, falar mal de alguém que é santo, achar um erro em alguém que não peca naquela área, para justificar pecar naquela área. Esse processo todo, essa dança toda, esse cenário, esse teatro que a sua cabeça faz, é porque lembrança é um componente que preenche a sua mente. E sem estar preenchido das verdades de Deus, você se torna uma presa fácil para as mentiras do diabo. Quem está comigo aqui? Muitas vezes, se não poucas, o esquecimento está ligado a algo que intencionalmente deixamos de meditar, deixamos de pensar. Assim como a lembrança, esse lembrar que eu me refiro nessa pregação, é algo que intencionalmente temos que trazer à memória, meditar, profetizar e encher nosso espírito, a nossa postura dessa realidade. Alguém está comigo? Pode dizer amém? Olha o que Romanos 1:28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Em Romanos 1, antes desse versículo e depois, vai ver o cenário que isso gera, das maiores atrocidades que o ser humano é capaz de cometer moralmente. E o texto está dizendo, por quê? O que é desprezar o conhecimento de Deus? É decidir esquecer. Desprezar é descartar, desprezar é não valorizar. Nossa cabeça não consegue apagar como se apaga um histórico de um computador. A nossa cabeça consegue desprezar. Quando alguém diz que não quer mais conversar com outra pessoa, não é que eu apaguei essa pessoa da minha vida. Não é que se ele vê, ele não sabe o nome. É porque agora ele não valoriza, ele despreza. Aqui diz que o homem e os cristãos e qualquer pessoa que decide desprezar o conhecimento. O que é conhecimento? É aquilo que eu posso lembrar, é informação. O que é desprezar uma informação? Colocar ela lá para trás. Desprezar é esquecer. Não no sentido de não saber o que é, no sentido de não valorizar. É nesse sentido. E aí o que acontece? Aí você é entregue a um modo de pensar reprovável. Um modo de pensar que me leva a práticas pecaminosas. Por quê? Porque deliberadamente eu desprezei a verdade. É uma entrega de si mesmo para o caos. Já viu quantas vezes alguém esquece a parte boa de alguém só para justificar a maldade com essa pessoa? Já viram isso? Por que isso acontece? Porque você desprezou o lado bom para justificar a maldade que você quer cometer com o lado ruim. Porque você tem inveja. Porque você não quer que essa verdade que te afronta te transforme. Então você se protege de ser transformado para proteger o seu orgulho. E só é possível, essa manobra só é possível esquecendo e se lembrando. Esquecendo da parte boa, se lembrando da parte ruim. Me lembrarei. Do que vamos nos lembrar? O que vai compor as primeiras fileiras da nossa cabeça, que vão se tornar nossas prioridades, nosso estilo de vida? É incrível porque os homens conheciam a verdade de Deus, mas a Bíblia diz que eles desprezaram. Eles não viram valor em manter isso em primeiro lugar em suas mentes. Algo tomou a frente da beleza de Deus, da piedade, do propósito. Talvez foi a ganância, talvez foi a prostituição, talvez foi a inveja, talvez foi a mediocridade, a zona de conforto. Mas quando algo toma a frente dos pensamentos do seu propósito, nas primeiras fileiras da sua mente, você vai começar a desprezar o conhecimento de Deus. E você vai se ver vivendo o que você nunca imaginou viver. O que você julgava outros de fazer, você vai se ver fazendo. Por quê? É o que está preenchendo a sua mente, vai transformar a sua vida. É o que a Bíblia diz em Romanos 12. É a renovação da sua mente que te dá a oportunidade de experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, finalmente é o seguinte. A carta incrível da Bíblia de Filipenses vai terminar assim. Ela vai expressar um resumo do que foi ministrado. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe, preencha o pensamento de vocês. Faz mais sentido esse versículo agora? Pecamos quando esquecemos quem nós somos. Nos arrependemos quando lembramos quem Deus diz que nós somos e a nossa essência. Faz mais sentido agora? Essa é a forma de experimentar a vontade de Deus. Esse texto, inclusive, é uma continuação, é uma resposta à ansiedade. Isso deve ser o resultado de uma vida de oração. Você intencionalmente se preencher na sua cabeça de tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe. Ei, o diabo trabalha com setas na mente, porque as guerras são travadas na mente. Do que você se lembra? Do que você intencionalmente vai proclamar e vai lembrar? Nisto pensai. Isso ocupe o vosso pensamento. Adão era aquele que deveria se lembrar, mas na queda ele se esqueceu. Adão já conhecia algo do caráter de Deus. Adão já conhecia a voz de Deus na viração do dia. E Adão já tinha a palavra, a porção que ele tinha da palavra era: não coma disso e coma disso. Adão tinha o que se lembrar para não cair. Mas Adão se calou, a memória falhou e ele cedeu. Será que a memória falhou como falha quando a gente esquece uma chave? Ou diante da tentação, agradável aos olhos, bom para se comer, para dar entendimento, diante da mulher o convencendo e do desejo de agradar a mulher, ele intencionalmente desliga o dispositivo das verdades. Em vez de repreender a serpente, ele tinha autoridade sobre os animais que rastejam. Ele podia expulsar com um decreto. Ele era o líder do seu lar, e ele era o que portava a instrução de Deus. Ele se cala. Ei, os homens não herdaram só o pecado de Adão, nós herdamos a omissão de Adão. Isso vai ser resgatado. A indiferença. O que faltou? Ser Zacar, ser aquele que se lembra. Eu lembro bem, é dessa árvore que Deus, que é bom, que tem caráter, que disse a verdade, nos diz para não comer. Se Deus é verdadeiro e está dizendo o contrário do que a serpente diz, é a serpente que está errada e não Deus. Sai daqui, serpente, porque eu servirei, eu e minha casa serviremos ao meu Deus. Mas ele se esqueceu. E do que você tem se esquecido? Do que você precisa se lembrar? Muitas vezes no início da minha caminhada cristã, eu não conseguia compreender tamanha burrice, canalice do povo de Israel. Porque quando você lê o que eles viram e o que eles fizeram, você fala: se fosse eu não ia. Mas alguns anos de vida cristã, você começa a concordar com eles. Você começa a se decepcionar com você mesmo. Você começa a ver que eles não são tão diferentes de você. Você começa a não se escandalizar tanto com Adão. Porque a primeira vez que a gente lê essas histórias, a gente tem uma expectativa sobre nós, que vai ter que ser desmontada. Porque só um pode ser glorificado. Só um pode nos fazer lembrar. Natural é esquecer, mas espiritual é se lembrar. Jovens precisam se lembrar. A inconstância mora no esquecimento, mas a convicção mora nas lembranças. Como aquele povo, como Pedro, diante de 3 anos tete a tete com Jesus, sabendo que Ele é Deus, Ele falou: você é o Cristo, você é o Criador de todas as coisas, que veio morrer por nós. Como esse homem é capaz de negá-lo? Confiou em si mesmo, e não nas verdades que ele tinha que lembrar. Ele confiou na força que ele achou que tinha, em vez de confiar nas verdades que ele só precisava recitar. Olha que coisa incrível. Como esse povo se esquecia tão fácil. Como esse povo se desviava dos caminhos tão fácil. Por que eles se esqueciam? Pode perceber, toda vez que eles se lembravam, a vitória vinha. E toda vez, quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Eu espero que você leia mais a Bíblia esse ano, por favor.
Porque toda vez é a mesma canção. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade vai de geração em geração. Quando isso acontecia? Quando eles se lembravam. O que acontecia quando eles cantavam essa canção? Tudo voltava ao normal. Então por que estava tudo um caos? Porque eles tinham se esquecido que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E quando você não sabe que o Senhor é bom e o amor dele dura para sempre, quando você esquece, você encontra outras coisas para tomar o lugar de Deus. Você começa a buscar outras coisas que não são Deus para te satisfazer. Por quê? Você se esqueceu que a água que um dia você tomou matou a sua sede para sempre. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E o diabo só vai ter algum espaço na sua vida quando você se esquecer que Cristo já é o bastante. Paulo só está embriagado em ver o espinho da carne longe, porque ele precisava ouvir de Deus: minha graça te basta, ela é suficiente. Quando eu entendo novamente, profundamente e completamente que a graça me basta, com espinho ou sem espinho, eu vou viver a vontade de Deus. Eu vou experimentar tudo o que Deus tem para mim, porque eu preciso me lembrar: a graça dele me basta. Jesus é suficiente. Em Hebreus capítulo 10, versos 16 e 17 diz: e esta é a nova aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, depois de uma outra geração, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. No texto que resume a nova aliança tem lembrança e esquecimento. Temos que lembrar do que a palavra de Deus diz, e temos que, junto com Deus, se esquecer dos pecados. A mente de Deus é capaz de lembrar e de se esquecer. Então a sua também é capaz de lembrar e se esquecer. Alguém um dia pregou a santa amnésia de Deus. Não é uma verdade. E eu entendo a intenção dessa pregação, porque Deus esqueceu dos pecados. Mas a amnésia é doença e Deus não tem doença. E eu acho que Deus é muito mais glorificado, não porque Ele tenta lembrar e não consegue, porque aí seria uma doença. E esse me esquecerei, jamais me lembrarei, se você olhar e investigar o original, é a decisão de, mesmo sabendo que algo existe, não levar isso em consideração. A mente de Cristo tem a capacidade de escolher o que vai lembrar e escolher o que vai esquecer, mesmo sabendo que existe. Porque não é sobre achar que aquilo não existe, é sobre ver: aquilo não tem mais poder, aquilo não mais, os seus pecados. Ei, presta atenção: também dos seus pecados não me lembrarei. Ou seja, quando Ele escreve, imprime a vontade dele no nosso coração e na nossa mente, Ele está dizendo: eu vou colar em cima da outra coisa, eu vou remover a mentira e vou colocar a verdade. E eu também não me lembrarei. Não é só vocês, é isso que Ele está dizendo. Antes de Deus não se lembrar, você também precisa esquecer. É o que o texto está dizendo. Que coisa fantástica. Deus decide se esquecer dos seus pecados, para nunca esquecer que você é filho. Deus escolhe se esquecer das suas maldades, para sempre se lembrar que você é herdeiro, que você é justo, que você é amado, que você é santo, que você foi escolhido. Se Deus decidiu não lembrar, isso é muito mais glorioso do que uma santa amnésia. É Ele lembrar, é olhar e falar: esse cara já pecou muito, mas ele é meu filho. Se o evangelho não te empolga, nada mais te empolgará. Se o evangelho não te alimenta, nada mais te alimentará. Se isso não te lança em lágrimas na presença de Deus, nada mais o levará. Tamanha graça está ligada ao que temos que lembrar e do que temos que esquecer. Arrependimento não é consciência de pecado, arrependimento é consciência de perdão. Não é o quanto eu lembro do que eu sou mal, é quanto eu lembro que Ele me perdoou, me lavou, me escolheu e colocou no meu coração, na minha mente, o que eu devo me lembrar: que Ele é Deus, que Ele me escolheu, que eu fui feito à imagem e semelhança dEle. Me lembrarei de tudo que Ele tem dito. Alguém pode dizer amém bem forte? O arrependimento está ligado à lembrança, eu falei que ia provar. Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Eu não falo lembra o pecado que você cometeu, lembra o lugar que você saiu. Uau! Não é lembrar o que você fez, lembra de onde você caiu. Não falou lembra que você caiu,
Lembra de onde você caiu. Você caiu daquele lugar que você tem que estar todos os dias. O lugar do perdão, o lugar da graça, o lugar do amor, o lugar da esperança. Fora desse lugar, o pecado tem mais poder. Fora desse lugar, a calúnia mexe com você. Fora desse lugar, as circunstâncias te desanimam. Mas no lugar de onde um dia você caiu, que lugar é esse? É o lugar onde o seu coração está cheio da graça, onde a sua mente está cheia da palavra, onde você tem certeza, Ele me ama, Ele me escolheu, e eu vou viver tudo que Ele tem para mim. Arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Lembrar de onde eu caí, lembrar das primeiras obras e praticar elas. Eu caí porque esqueci de onde vim. Eu volto porque lembrei de onde caí. É o que Deus fala para a igreja em Apocalipse. Me lembrarei. Agora você entende porque o nome do homem é aquele que se lembra? Não tem ponto sem nó na Bíblia. É que nem tudo está à primeira vista. É por isso que Deus nos deu uma mente. Mas falou, abre mão da sua mente humana e abrace a mente de Cristo. Acesse a mente de Cristo. Em Lucas capítulo 22, verso 19 a 20 diz: E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo. Olha como Jesus foi, claro, sacramental, profético, mas também didático. Com o pão ele disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Me lembrarei. O sacramento que ele deixa, a orientação que ele deixa para a igreja é: lembre-se, faça em memória, não te esqueças. Uau, o homem é o homem que se lembra. E o homem não se lembra sozinho. Ele precisa de um pão, de um vinho, de um Cristo, de uma imagem. Porque o natural é se esquecer, mas o espiritual é se lembrar. O carnal se esquece, o espiritual se lembra. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Esse é o cálice, esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. Sabe o que é mais louco? É que os próximos versículos, depois do verso 20 de Lucas 22, nos mostram e justificam por que Jesus fez isso. Em outras palavras, Ele não confia na mente humana. Por isso Ele nos pede para crer e tomar posse da mente de Cristo. E nos dá a mente de Cristo. Sabe o que os discípulos fazem depois dessa conversa? Espera aí, são os últimos momentos de Jesus com os discípulos. Eles já sabem. É uma ceia, Ele está instituindo o sacramento cristão. Ele está dizendo que esse vinho é o sangue dele que vai ser derramado, que esse pão é o corpo dele que vai ser entregue. Ele afirma: façam isso em memória de mim. E sabe o que os discípulos falam no minuto seguinte? Eles começam a discutir quem é o maior. Por que Jesus nos mandou lembrar dele? Porque a gente é obstinado em nós mesmos. Porque nós somos, no meio de um Cristo se entregando, a gente está pensando em qual cadeira vai sentar, na qual recompensa vai ter. Porque a vida cristã não é sobre lembrar da nossa posição que teremos e o galardão. A vida cristã é sobre lembrar de Jesus, é sobre olhar para Jesus. Em outras palavras, vocês vão precisar fazer algo em memória de mim, porque facilmente vocês se esquecem. Mas se vocês se esquecerem de mim, como Adão se esqueceu no Éden, como os homens se esquecem ao longo do tempo, e ele diz que o problema moral da humanidade é rejeitar a lembrança de Deus, o conhecimento de Deus. Ele não quer que os filhos dele vivam esquecidos de quem ele é, do amor dele, do sacrifício dele. Então nós precisamos intencionalmente viver nos lembrando de Jesus, mergulhando em Jesus, abraçando Jesus, submetendo a Jesus, vivendo para Ele. Não por acaso Ele fala: ensina a criança no caminho, porque vai se lembrar. Ele precisa inserir em nós. Ei, quem prega sabe, pregação, você está muito mais aberto para a criatividade do Espírito se você leu e tem o conhecimento para se lembrar. Porque não é invenção, não é mágica, é a revelação daquilo que já foi uma teoria e agora virou uma prática. É por isso que Deus vai ter que usar Paulo para ganhar gregos, romanos, gentios, porque tinha matéria-prima para avaliar agora o Velho Testamento sobre a ótica da nova aliança.
Em outras palavras, Deus não desconsidera o que você decide colocar nessa cabeça. E o que o diabo está fazendo na nossa vida o tempo todo? Enfiando coisas desnecessárias na sua cabeça, para você se esquecer do que nunca deveria se esquecer, e ficar pensando só em coisas que são descartáveis. Deus quer o povo dele com a impressão no coração, a inscrição na mente e a convicção no espírito de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de que nós somos dele. Nós viveremos os últimos dias da humanidade antes da volta dele. O que nós precisamos não é simplesmente de um novo êxtase. O que nós precisamos é assentar as pedras, como Samuel fez, dizendo: até aqui o Senhor me ajudou, e mesmo se eu não sentir nada, e mesmo se nada mais acontecer, uma coisa eu não vou perder: a paixão, o olhar em memória de Jesus.